Meu nome é João Silva, tenho 32 anos e sou engenheiro agrônomo. Cresci na cidade grande, mas sempre tive um fascínio pela vida no campo. Quando criança, minhas férias eram passadas na fazenda de meus avós, localizada em uma pequena cidade chamada Pedra Branca, no interior de Minas Gerais. As lembranças daqueles dias felizes me acompanharam por toda a vida, e foi com grande entusiasmo que aceitei uma proposta de trabalho para gerenciar uma propriedade rural naquela mesma região. A fazenda Boa Esperança pertencia a um antigo amigo da família, o senhor Augusto Almeida. Ele havia adquirido a propriedade recentemente e precisava de alguém de confiança para ajudá-lo a tornar a fazenda produtiva novamente. Aceitei o desafio sem hesitar, animado com a perspectiva de voltar às minhas raízes e viver uma experiência real de terror. Não no sentido assustador, mas na adrenalina de enfrentar os desafios do campo. Cheguei à fazenda em uma manhã ensolarada de primavera. O ar era puro, e o canto dos pássaros preenchia a atmosfera com uma sensação de paz. A casa principal era uma construção antiga, mas bem conservada com paredes de pedra e janelas de madeira. Fui recebido por Dona Helena, a governanta, uma senhora simpática de sorriso acolhedor. Seja bem-vindo, seu João. Estávamos ansiosos por sua chegada. Obrigado, Dona Helena. É um prazer estar aqui. Passei o dia conhecendo os funcionários e explorando a propriedade. A fazenda tinha um grande potencial. Terras férteis, pastos vastos e uma beleza natural impressionante. No entanto, notei que alguns trabalhadores pareciam apreensivos, como se algo os incomodasse. Decidi não perguntar naquele momento, acreditando que era apenas timidez com a minha chegada. À noite, após um jantar saboroso preparado por Dona Helena, retirei-me para meu quarto. O silêncio do campo era reconfortante, e adormeci rapidamente. No meio da noite, fui despertado por um som distante. Parecia um sussurro, quase imperceptível. Levantei-me e fui até a janela. A lua cheia iluminava os campos, e tudo parecia em ordem. Convenci-me de que era apenas minha imaginação e voltei a dormir. No dia seguinte, durante o café da manhã, mencionei o ocorrido a Dona Helena. Às vezes o vento faz sons estranhos por aqui, especialmente à noite, disse ela, evitando meu olhar. Pode ser. Não estou acostumado com o silêncio do campo. Ao longo das semanas seguintes, mergulhei no trabalho, mas não pude ignorar que os relatos assustadores de terror começavam a se acumular. Os trabalhadores comentavam sobre sons estranhos na mata, animais desaparecendo e uma sensação de estar sendo observados. Alguns pediam demissão sem explicação, enquanto outros evitavam trabalhar após o pôr do sol. Decidi conversar com José, o capataz da fazenda, um homem experiente e de poucas palavras. José, o que está acontecendo aqui? Os homens estão assustados e isso está afetando o trabalho. Ele suspirou, parecendo pesaroso. Seu João, não quero lhe preocupar, mas há histórias antigas sobre essas terras, histórias reais que dão medo. Que tipo de histórias? Dizem que, há muitos anos, uma tribo indígena habitava esta região. Eles foram expulsos de suas terras por fazendeiros, e uma maldição foi lançada sobre quem ousasse ocupar este lugar. Ri, achando que era apenas uma lenda. José, você não acredita nisso, acredita? Não sou homem de acreditar em fantasmas, mas já vi coisas que não posso explicar. Sua expressão séria me deixou inquieto. Decidi investigar por conta própria. Naquela noite, armado com uma lanterna e minha curiosidade, caminhei até a mata próxima à fazenda. O ar estava frio, e a escuridão parecia mais densa do que o normal. Os sons da noite eram amplificados. O canto dos grilos, o farfalhar das folhas e... sussurros. Parei para escutar melhor. Eram vozes indistintas, como um cântico distante. Segui o som adentrando mais na floresta. Encontrei uma clareira onde havia pedras dispostas em círculo e símbolos gravados no chão. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Era um lugar carregado de energia. Um terror psicológico real se instalava em mim. De repente, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não vi nada. A sensação de estar sendo observado era intensa. Decidi que era hora de voltar. Enquanto me afastava, vi uma sombra se mover entre as árvores. Acelerei o passo tentando manter a calma.
Ao chegar à fazenda, encontrei Dona Helena me esperando na varanda, com uma expressão preocupada. O que o senhor fazia na mata a essa hora? Fui dar uma volta, mas acho que vi algo estranho. Ela suspirou. Há coisas neste lugar que é melhor não perturbar. A senhora sabe de algo? Ela hesitou antes de responder. Há relatos reais de assombração nesta região. Histórias assustadoras baseadas em fatos reais. Os antigos moradores falavam de espíritos que protegem estas terras. E por que ninguém me contou sobre isso antes? Não queríamos assustá-lo, mas agora que sabe, é melhor ter cuidado. Naquela noite mal consegui dormir. As experiências reais de terror que vivi na floresta não saíam da minha mente. Decidi que precisava descobrir a verdade. No dia seguinte fui à cidade conversar com o padre Antônio, um homem sábio e respeitado por todos. Padre, preciso de sua ajuda. Acontecem coisas estranhas na fazenda, e acho que estão relacionadas a antigas lendas indígenas. Ele me olhou com seriedade. Já ouvi muitos relatos aterrorizantes reais sobre aquelas terras. Acredita-se que os espíritos dos ancestrais ainda vagam por lá, protegendo o que é deles. E o que posso fazer? Mostre respeito. Não perturbe os locais sagrados. Talvez assim eles o deixem em paz. Voltei à fazenda refletindo sobre suas palavras. Decidi que deveria tentar uma abordagem diferente. Reuni os trabalhadores e propus que realizássemos um ritual de respeito aos antigos habitantes da terra. Alguns ficaram reticentes, mas concordaram em participar. Na noite seguinte, fomos até a clareira na floresta. Acendemos uma fogueira e, em silêncio, fizemos uma oração pedindo permissão para trabalhar naquelas terras e prometendo cuidar delas com respeito. Por um tempo, tudo pareceu melhorar. Os sons estranhos cessaram e os trabalhadores voltaram ao normal. Mas a tranquilidade durou pouco. Certa noite fui acordado por gritos vindos do estábulo. Corri até lá e encontrei os animais em pânico. Um dos cavalos estava morto, com marcas que não consegui identificar. José apareceu ao meu lado, pálido. Isso não é obra de animal nenhum, seu João. O terror arrepiante voltou a me assombrar. Decidi que precisava de ajuda profissional. Contactei uma amiga antropóloga, Ana, que tinha experiência com culturas indígenas. Ela chegou à fazenda alguns dias depois. Contei-lhe tudo o que havia acontecido e ela se mostrou interessada e preocupada. Precisamos entender o que está acontecendo. Talvez haja algo que possamos fazer. Ana passou os dias seguintes pesquisando e explorando a região. Descobriu que a tribo que habitava aquelas terras era conhecida como Guaraci e que tinham rituais de proteção muito poderosos. João, acho que alguém profanou um dos locais sagrados. Isso poderia explicar a atividade espiritual intensa. Mas quem faria isso? Ela mostrou-me fotos de uma área desmatada próxima à fazenda. Estão planejando construir uma estrada por aqui. As máquinas já começaram a trabalhar. Percebi que a construção passava exatamente pela clareira que encontramos na floresta. Precisamos impedir isso. Fomos até o escritório da empresa responsável pela obra, mas não nos deram atenção. Alegaram ter todas as autorizações necessárias. Decidimos então realizar um ritual de apaziguamento. Com a ajuda de Ana e dos trabalhadores, preparamos uma cerimônia baseada nos costumes dos Guaraci. Na noite do ritual, a atmosfera estava tensa. Acendemos fogueiras e entoamos cânticos de paz. No meio da cerimônia, um vento forte soprou, quase apagando as chamas. Sentimos uma presença ao nosso redor, mas continuamos. De repente, uma figura apareceu entre as árvores. Era um homem idoso, vestido com trajes indígenas. Ele nos observou em silêncio antes de falar. Por que estão aqui? Ana respondeu em sua língua nativa, explicando que queríamos respeitar e proteger as terras. Ele assentiu. Vocês mostraram respeito. Mas há aqueles que não o fazem. Protejam estas terras, e nós os protegeremos. A figura desapareceu e o silêncio voltou. Todos estavam atônitos com o que haviam presenciado. O terror psicológico chocante deu lugar a uma sensação de paz. No dia seguinte, recebemos a notícia de que a construção da estrada havia sido suspensa devido a problemas legais. Ana sorriu. Parece que nossos amigos ancestrais deram uma ajudinha. A partir daquele momento, as atividades paranormais cessaram. A fazenda prosperou e os trabalhadores estavam felizes.
As experiências reais de terror que vivemos serviram para nos unir e nos ensinar a importância de respeitar a história e a cultura daqueles que vieram antes de nós. Este relato real de terror na roça é um lembrete de que o desconhecido merece nosso respeito. As histórias assustadoras reais que vivemos nos ensinaram lições valiosas sobre humildade e conexão com a natureza. Espero que esta história sirva como um aviso para aqueles que ousam desrespeitar o que é sagrado. O terror sobrenatural real existe, mas pode ser evitado com compreensão e respeito.